Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder uma pergunta que normalmente é a primeira pergunta que um estudante faz quando precisa fazer uma pesquisa e ele sabe que vai envolver estatística, né? Agora nós já vimos que tudo que envolve uma amostra a gente precisa fazer estatística, né? Então já sabemos que sempre nós vamos ter que fazer essa pergunta: qual o tamanho de amostra devo utilizar? Bem, a primeira resposta, a mais óbvia, mais simples, é a maior possível. Então usa o maior tamanho de amostra possível. Só que os experimentos, eles têm custos, né? Você tem gasto para fazer experimentos, ou você pode precisar de reagentes e esses reagentes serem tóxicos, ou o seu experimento pode causar eliminação de resíduos e você está poluindo o meio ambiente, ou pode causar a morte de seres vivos. Então, você deseja usar a menor amostra possível que te permite obter um resultado confiável. Aí, nesse caso, a gente pode utilizar alguma dessas técnicas que nós vamos ver hoje aqui na aula. Antes de falar do tamanho de amostra propriamente dito, vamos pensar um pouco aqui, fazer umas contas aqui. Então, imagine o seguinte, que você tem uma população que segue uma distribuição que tem uma distribuição normal de parâmetros μ, média μ, e desvio padrão σ ao quadrado desconhecidos. Por exemplo, pode ser que x seja a altura da população de Alfenas, então isso tem distribuição normal, e você não sabe nem qual é a média, nem qual é a variância da população de Alfenas, tá? Então, nós sabemos que se uma amostra de tamanho n de tamanho n for retirada dessa população, então o que vai acontecer? O intervalo de confiança é de 1 menos alfa vezes 100% de confiança para a média populacional vai ser o quê? A média amostral menos quantil da T, n menos 1 grau de liberdade, alfa sobre 2 de significância, vezes, a gente pode colocar S ou pode colocar raiz quadrada de S ao quadrado sobre N, ou coloca S sobre raiz de N, ou S ao quadrado, ou raiz quadrada de S ao quadrado sobre N. Então esse é o limite inferior do intervalo. O limite superior é só trocar o menos por mais. Então média amostral mais o quantil da T com N menos 1 grau de liberdade, alfa sobre 2 significância, vezes raiz quadrada da variância amostral dividido por N. E aí, isso pode ser reescrito como um intervalo
de confiança ser a média amostral, mais ou menos, olha lá, o que a gente fez mais ou menos a mesma coisa, né? Então, mais ou menos T com n menos 1 grau de liberdade, alfa sobre 2 de significância, vezes raiz quadrada de s ao quadrado sobre n. Então, este termo que a gente está somando e subtraindo na média amostral para achar o intervalo de confiança, ele é chamado de erro de estimação. Então, vamos chamar esse erro de estimação pela letra E. Então, o erro de estimação é o quê? O quantil da T, n menos 1 grau de liberdade, alfa sobre 2 significância, vezes raiz quadrada de s ao quadrado sobre n. Bom, já que eu quero obter o tamanho da amostra, eu vou tentar isolar este n que está aqui embaixo. Ou seja, primeiro eu vou tirar os termos da raiz de dentro do radical. Então, isso implica... Aqui, até puxar aqui do lado aqui, ó. Isso implica que este erro é o quê? O quantil da T, n menos 1 grau de liberdade, alfa sobre 2 de significância, vezes raiz quadrada de s ao quadrado, como s é positivo, dá s, sobre raiz de n. Aí, agora eu vou passar o raiz de n, está sendo dividido, vou passar para o outro lado, multiplicando, e este e que está aqui, vou passar para o lado de cá, dividindo. Ou seja, ficaria assim, ó. Raiz de n é igual a quê? Este e, ele vem aqui para o denominador, e aqui do lado de cá sobrou o quê? O quantil da t vezes s. Então, quem seria n? Eleva os dois lados da igualdade ao quadrado. Então, quem seria n? Quantil da t com n menos 1 grau de liberdade, alfa sobre 2 de significância, vezes s, dividido pelo erro de estimação, ao quadrado. Ou seja, a gente pega, a gente toma uma amostra piloto. Então, ó, tomando uma amostra piloto de tamanho N1, não tem essa vírgula aqui não. Uma amostra piloto de tamanho N1, então o tamanho mínimo amostral vai ser o quê? O quantil da T, considerando o tamanho dessa amostra piloto, N1, menos 1 grau de liberdade, alfa sobre 2 significância, vezes S1, que é o desvio padrão obtido nessa amostra piloto, sobre o erro de estimação que eu me permito cometer, tudo isto ao quadrado. Ou seja,
Você pega uma amostra tamanho pequeno, sei lá, 8, 9, 10, 12, depende do seu estudo, que é uma amostra pequena para o seu estudo. Faz o seu experimento nessa amostra pequena e verifica essas medidas. O erro, você pode pensar o seguinte: qual que é o tamanho do intervalo de confiança que eu permito obter no meu estudo? Então aí você vai ter uma ideia de qual tem que ser o seu erro de estimação. E aí você vai ter definindo o, o desvio padrão da sua amostra piloto que você pegou. O erro de estimação, você vai ter o quantil da T, joga nessa expressão, você vai ter o, o tamanho amostral mínimo que você precisa para realizar a pesquisa e obter um erro máximo, o erro que você está permitindo. Então vamos ver um exemplo. Então, ó, então, antes de ver o exemplo, vamos voltar para o slide aqui então para a gente ver a forma apresentada corretamente lá, formalmente falando. Então tá aí, ó lá. Aquelas contas que a gente fez, a gente chegou exatamente nessa fórmula. Então, S1 é o desvio padrão da amostra piloto. Alfa é o nível de significância que você quer adotar. N1 é o tamanho da amostra piloto, né? Então, T de n-1 alfa sobre 2 é o quantil da T de n1 menos 1 grau de liberdade, alfa sobre 2 de significância. E erro é a margem de erro que você permite que aconteça. Então, agora nós vamos resolver este exemplo. Então, um pesquisador deseja saber qual a área foliar de uma determinada espécie de algodoeiro com erro máximo de 10 centímetros quadrados. Olha só. Então, já te deu, já vou anotar aqui, ó. Ele já deu a informação do erro, ó. Erro máximo de 10 centímetros quadrados. Então, esse é o erro, é o E. E 90% de confiança. Então, se eu tenho 90% de confiança, isso quer dizer então que eu tenho 10% de significância. Ou seja, o alfa é igual a 10%, que é igual a 0,1. Então, vamos fechar aqui. O nosso alfa é igual a 0,1. Em uma amostra piloto de tamanho 12, então o tamanho da amostra piloto eu estou chamando de N1 igual a 12 unidades. Ele obteve um desvio padrão de 40 centímetros quadrados. Então, o desvio padrão da amostra piloto eu estou chamando de S1, 40 centímetros quadrados. E ele está perguntando então qual é o tamanho de amostra mínima que ele deve utilizar. Então vamos lá. Qual que é a expressão? N é o quê? Quantil da T do tamanho da amostra piloto menos 1 grau de liberdade, nível de significância alfa sobre 2, vezes desvio padrão da, da amostra piloto, dividido pelo erro de estimação, isso tudo ao quadrado. Então, quem que vai ser N? Vai ser o quantil da T,
Qual que é o tamanho da amostra piloto? 12 menos 1, 11. 11 graus de liberdade. Alfa sobre 2. Então, se alfa é 0,1, alfa sobre 2, 0,05 de significância. Então, 10% divide por 2, 5%. Vezes S1 é desvio padrão da amostra piloto, 40 centímetros quadrados, dividido pelo erro que permite cometer, 10 centímetros quadrados. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, quem que vai ser nosso valor de n? O quantil da t. Então, vamos lá para a tabela t. 11 graus de liberdade. 11 graus de liberdade. Então, é essa linha aqui. 0,05 de significância. Onde cruza os dois? Neste valor aqui, ó. Então, quantil da t, 1,796. 1,796 vezes 40 dividido por 10, tudo isso ao quadrado. Fazendo essas contas, vai dar quanto? Deixa eu pegar a calculadora aqui para fazer. Sobe. Então, ele vai ser igual a 1,796 vezes 40 dividido por 10. Tudo isso ao quadrado, 51,609856. Então, esse é o tamanho amostral mínimo que ele deve utilizar para atender aquelas condições. Só que você não consegue pegar 51,6 plantas. Você tem que arredondar. E aqui você sempre arredonda para mais, né? Então, logo, n é igual a 52. Ou seja, o tamanho de amostral mínimo que ele deve utilizar é 52. Tranquilo? Então, beleza. Acabamos de fazer esse slide. E se for você determinar o tamanho de amostra no estudo que envolve uma proporção? Se você fizer aquelas contas, começa no intervalo de confiança, igual a gente fez, vocês isolam n e tal, acham a estimação, isola n, vão chegar exatamente nessa expressão que está aqui, ó. Quantil da z ao quadrado, vezes o p, que é a proporção que você obteve na amostra piloto, vezes 1 menos p, que também o p é a proporção que a amostra piloto, dividido pelo erro máximo que você permite que aconteça. Vamos fazer um exemplo desse. Então, você tem uma eleição, né? E você quer saber qual que é a proporção de eleitores que declaram que vão votar em um certo candidato, com 95% de confiança e a estimação máxima de 0,02, ou seja, 2 pontos percentuais. Aí eles pegaram uma amostra piloto de 76 eleitores e o candidato obteve a intenção de voto de 44%. Então, qual deve ser o tamanho amostral mínimo que deve ser utilizado? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo. Então, tá aqui o exemplo, né? Então, vamos lá. Ó. 95, pegar os dados do problema, né? 95% opa, de confiança. Eita.
ou seja, 5% de significância. Ou seja, alfa é igual a 5%. Então, escrevendo em notação de decimal, alfa é 0,05. Já achamos alfa. Erro de estimação máximo 0,2. 0,02, né? Então, o erro de estimação máximo 2 centésimos ou 2 pontos percentuais. Uma amostra piloto com 76 eleitores, aqui no caso nem vou usar essa informação, ele obteve a intenção de 44%. Então, 44% é uma proporção de 0,44. Ou seja, a proporção que ele obteve na amostra piloto foi 0,44. Pronto, já tenho tudo que eu preciso para estimar o tamanho mínimo amostral que eu devo utilizar. Então, n vai ser o quê? Lembrando lá da fórmula. O quantio da normal padrão de nível alfa sobre 2 ao quadrado, vezes a proporção obtida na amostra piloto, que multiplica 1 menos a proporção obtida na amostra piloto, dividido pelo erro de estimação ao quadrado. Ou seja, n vai ser igual ao quê? O alfa é 0,05. Se eu dividir por 2, então vai ser o z de nível 0,025 vezes P, proporção que eu obtive na amostra, que multiplica 1 menos P, 1 menos a proporção que foi obtida na amostra, dividido pelo erro que eu permito cometer ao quadrado. Então, qual que vai ser o valor de n? Qual que é o quantio da z? Então, vamos lá, tabela z, quantio de 0,025. Procuro o número 0,025 na tabela, no corpo da tabela. Cadê? Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Então, qual que é o quantio? O quantio é 1,96. Então, é 1,96. Opa. Então, o quantio da z... Opa, o quantio da z ao quadrado, né? Então, é 1,96 ao quadrado vezes 0,44. 1 menos 0,44, 0,56. Dividido por 0,02 ao quadrado. Então, isso é... Se eu tenho duas casas decimais, eu levo ao quadrado, eu vou ter 4 casas decimais. Qualquer dúvida, usem calculadora. Então, n, fazendo essas contas aqui, vai dar o quê? Então, vamos lá. 1,96 ao quadrado, vezes 0,44, vezes 0,56, dividido por 0,0004. Tá dando 2.366,4256.
Então, como a gente não consegue pegar esse número quebrado de leitores, o tamanho de amostra você sempre tem que andar para cima, então N vai ser 2000, opa, 2.367 eleitores. Vocês já observaram que toda vez que tem uma pesquisa eleitoral, intenção de voto, antes da eleição, o número de pessoas pesquisadas está sempre em torno de 2.000? Então, é por isso, ó. Coloca lá, nível de confiança, melhor, erro de estimação de 2 pontos percentuais. Ou seja, o cara fala assim, fulano de tal obteve tantos por cento de voto, com a margem de erro ele tem esse número com mais 2 pontos percentuais para cima, mais 2 pontos percentuais para baixo. E o nível de confiança é isso que a gente fez aí, o valor do alfa. Certinho? Então, nós vimos então, nessa aula aqui como calcular o tamanho mínimo amostral para a média e para a proporção. Obviamente, tem outras situações que nós não vamos falar, principalmente para dados qualitativos, mas a ideia é sempre essa: pega uma amostra piloto e faz os cálculos em cima dela. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.